A presidência solicita que todos os senhores vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao nobre vereador Estevão Nogueira que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Boa tarde a todos. A leitura será do Provérbios, capítulo 13, verso 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas: Ayrton Lunadelli, Antônio Carlos Tonello, Aparecida Mini de Lima, Cláudio Aparecida Ferreira Andrade, Claudiomir Oliveira do Prado, Cleonice Terezinha Mercúrio Quitério, Clóvis Donizete Cândido, Daniel da Cunha Heller, do Wilton de Moraes Ferreira, Eliseu Garcia, Érica Cristina Fernandes Carneiro, Francisco Raquel dos Santos, Orly Chiovato, Irene de Sá Boarati, José Camilo Nogueira, José Lauro Machado, Leonor Fischer dos Santos, Manuel Barbosa da Silva, Maria Antonelli da Silva, Maria Delana Araújo, Maria do Socorro de Melo, Maria Emídia Teixeira de Matos, Maria Emília Nogueira, Maria Helena Pereira Rodrigues, Maria Rosa de Jesus, Natalina de Jesus Massaro, Neide Rodrigues dos Santos, Eugênia Cortapasso Girato, Paulo Carlos, Pedro dos Reis Viana, Poliana Rigo Mugnani, Rosa Pedra da Luz, Susan Marcela Jardim de Aguiar, Tereza Ferreira de Pontes, Verônica Michele Giuliane Comezo, Victor Estevão dos Santos. Podemos assentar? Essa presidência solicita ao senhor secretário da mesa, vereador Jorge de Freitas, que proceda à leitura da matéria do expediente, iniciada pelas matérias recebidas do senhor prefeito municipal, Mário Botion. Ofício número 397/2019. Excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, venha à luz presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 81 da Lei Orgânica, a fim de requerer, respeitosamente, a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder ao ofício abaixo descrito, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura, merecer uma análise mais apurada por parte dos senhores secretários e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofício da Câmara Municipal 40.016/19 e 40.017/19. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento neste ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, gerente de divisão de Legislativo. A Secretaria. Ofício 404/2019. Excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Venha à luz presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 81 da Lei Orgânica, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder o ofício abaixo descrito, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Executivo Municipal. Ofício da Câmara Municipal 4.157, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento, neste ensejo, meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, gerente de divisão do Legislativo.
à Secretaria. Ofício 399/2019, excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: solicita a retirada do projeto de lei. Vimos a ilustre presença de Vossa Excelência, dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Casa de Leis, no sentido de solicitar a retirada do projeto de lei abaixo relacionado, ao qual se encontra em trâmite nessa Câmara Municipal. Projeto de lei 232/2019. Sendo que havia para o momento, despedimos-nos agradecendo desde já a atenção antecipadamente nosso processo de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Mário Celso Botion, prefeito municipal. À Secretaria. Relatório final da CPI, vai ler? Eu acho que podemos já, vamos ver se a maioria está aqui. Eu que leio? Ô, Thaís. A sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. Terminada por hora a matéria do Poder Executivo. Passaremos agora às matérias recebidas dos senhores vereadores. Ao primeiro secretário, vereador Jorge de Freitas. Projeto de decreto legislativo número 56/19. Concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha do mérito cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, à organização Einstein de Ensino, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. Autoria, vereador Wagner Barbosa. Às comissões. Projeto de decreto legislativo 58/19, que concede o prêmio Destaque da Contabilidade, medalha Lucas Pacioli, nos termos da resolução 663/16, alteradas pelas resolução 679/17 e da outras providências. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo e outros vereadores. Às comissões. Projeto de decreto legislativo 59/19, que concede o título de cidadã limeirense à senhora Dirce Pereira do Prado, pelos relevantes serviços prestados à população de Limeira. Autoria, vereador Jorge de Freitas. Às comissões. Projeto de lei 236/2019, institui no calendário oficial de eventos do município de Limeira o evento União Motor Trike explícito, sem censura, evento voltado ao lazer, cultura e ao trabalho social. Autoria, vereador Jorge de Freitas. Às comissões. Requerimento, terminadas as proposituras, passamos agora aos requerimentos, senhor presidente. Ao primeiro secretário para a leitura dos requerimentos. Requerimento 631/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre as causas de falta de água em Limeira nos meses de outubro e novembro de 2019. Autoria, vereadora Lu Bogo. O requerimento 631/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 632/19 requer informações acerca dos centros comunitários. Autoria, vereadora Constância Félix. O requerimento 632/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria. Para discutir o requerimento, vereadora Constância Félix. Na verdade, senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque eu fiz um anterior. Eu acho que ainda ficou algumas dúvidas, então eu resolvi novamente fazer um requerimento para que a gente pudesse novamente falar sobre esse assunto, visto que, como eu fui recentemente com a secretaria, com vereadores aqui desta casa, enquanto comissão, num espaço, num centro comunitário. E aí nós vimos algumas coisas que a gente não gostou, enquanto comissão. Então eu volto novamente a falar sobre esse assunto, porque é um assunto que já voltou no meu gabinete algumas pessoas reclamando dos centros comunitários. No caso, alguns centros comunitários que estão em estado muito difícil, os profissionais estão reclamando de como estão os centros comunitários. E aqui eu citei outro dia do Jardim Glória, né? Eu citei do Jardim Glória, que acho que é o centro comunitário, que está mais tem vindo gente aqui falar sobre ele. E
O Bartolomeu Grota também está com problema. E eu queria dizer o seguinte, quando eu falei aqui que não tem condições os centros comunitários, eu não estou dizendo que é para fechar centros comunitários, eu estou dizendo que precisa ser feita uma reforma, precisa pelo menos os munícipes saberem o que está acontecendo. Porque às vezes vai lá, fecha um centro comunitário e as pessoas não sabem o que vai ser depois, a partir dali. Então, o próprio Vaguinho, acho que comentou alguma coisa a respeito do Jardim Glória, não sei se ele vai fazer algum comentário a respeito. Realmente ali, Vaguinho, vereador Vaguinho, não tinha condições mesmo. Mas tem que criar uma forma de direcionar essas pessoas para outros centros comunitários, fazer alguma coisa, não deixar as pessoas da forma que eles estão se sentindo. Porque eles vão procurar os vereadores, porque a pessoa já não tem muito o que fazer, a pessoa não tem muito lazer, ela já tem dificuldade, às vezes, de ter acesso. E o acesso, ela é acostumado com aquele espaço. E, de repente, da forma que é tirado, não é comunicado, as pessoas acabam procurando os vereadores. Então, o Vaguinho, que é bem ligado àquela região, o vereador Vaguinho, né, se pudesse falar alguma coisa a respeito também, mas o que eu digo é que tivesse mais um olhar mais voltado à população. Decide-se fazer alguma coisa, estou aqui totalmente a favor, pelo contrário. A gente quer mesmo que realmente reforme, é o que a gente está falando toda semana aqui, alguma coisa tem que ser feito, prefeito, alguma coisa tem que ser feito. Mas a forma como é feito também me preocupa, porque o munícipe não tem acesso à informação e fica perdido, não é? Às vezes a gente não consegue entender como funciona a cabeça de uma pessoa. A gente está aqui, a gente sabe como funciona, porque nós vivemos isso diariamente, mas as pessoas, numa situação, às vezes tem dificuldade até da leitura, tem dificuldade para entendimento, e dessas pessoas eu conheço muitas, não é? Não é à toa que trabalhei praticamente 8 anos com isso, fora que eu trabalhei na igreja. Então, a gente tem acesso a essas pessoas, e a gente tem que ter um olhar dentro dos olhos, explicar, falar, e eu estou sentindo essa falta. Esse pessoal, principalmente de Glória, tem me procurado, Bartolomeu Grota também, né, tem me procurado por conta disso. Então, é o que eu peço aqui, para que, hoje não sei quem está representando aqui o executivo, mas que tenha um olhar, que fale para o prefeito, ter um olhar mais voltado para essas pessoas. E eu estou falando sempre isso aqui, parece que o prefeito não gosta de pobre, é a impressão que me passa, mas tem que ter esse olhar, porque nós, as pessoas que têm uma situação melhor, têm mais fácil, às vezes, facilidade de entendimento, tem mais facilidade de procurar recurso. Eu falo sempre das pessoas mais simples, porque muitas vezes tem dificuldade, a maioria tem dificuldade. Então é isso, eu volto a falar sobre esse assunto, e é um assunto que eu estou muito atenta e vou continuar batendo nesse assunto. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, presidente. Vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelos meios de comunicação, vereador Constância, o requerimento de Vossa Senhoria, no qual eu fui citado, realmente eu conheço o estado, em especial do Centro Comunitário do Jardim Glória. Oxalá gostaria que estivesse igual ao Centro Comunitário, vereador Helder, do Parque Hipólito, que está hoje numa excelência qualidade. Mas está muito longe disso acontecer ali no Jardim Glória, senhor presidente. A Comissão de Obras e Transporte, nós marcamos uma visita com a comissão, no qual faço parte o vereador Vaguinho, o vereador Marcos, o vereador Rafael Camargo, o vereador Jorge, o vereador Lobogo, e o Fernando Mazeu da Casa, que é o técnico responsável, e elaborou um relatório no qual nós estaremos encaminhando ao Executivo, que realmente é lastimável o estado do Centro Comunitário do Jardim Glória hoje. Recentemente roubaram toda a fiação, e no relatório do Fernando ele até coloca que não é recente indicações para aquele centro comunitário, que vários vereadores nessa casa, em outras gestões, já fizeram indicações para que pudesse dar o atendimento adequado naquele centro comunitário. As fotos do relatório do Fernando, senhores vereadores, comprova que realmente está abandonado, a palavra é essa, abandonado, a Deus dará.
Recentemente, novamente, arrebentaram as portas do centro comunitário, estão fazendo uso de crack, de drogas lá no centro comunitário. Está uma escuridão, levando uma insegurança total aos munícipes daquela região, principalmente daqueles que moram ali em frente. Eu entendo que o município não tem recurso para reformar e cuidar todos os centros comunitários, mas aquele centro comunitário do Jardim Glória precisa sim ter uma atenção especial do poder público, porque aquela região unicamente é aquele espaço aonde a população pode usufruir da atividade. As atividades ali desenvolvidas que o seu Prosom tinha, o esporte, elas foram encaminhadas e levadas para o Parque Hipólito, para o Centro Comunitário do Vista Alegre, mas a gente sabe que com tudo isso, a dificuldade das pessoas se locomoverem lá do Glória, Novo Horizonte, Altos Laranjais, lá para o Parque Hipólito. Então, realmente, a comunidade daquela região clama urgentemente uma atenção, uma reforma adequada naquele espaço daquela região. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Vereador Lubogo. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, todos os ouvintes. Senhor presidente, realmente eu também estive acompanhando, juntamente com o vereador Vaguinho e o vereador Marcos, o estado do centro comunitário ali do Jardim Glória. E é uma região realmente muito populosa. Eu disse lá no local que eu estava muito triste de ver a situação que se encontra aquele centro comunitário, visto que não muito tempo atrás, vereador Vaguinho, aquilo lá era muito bem movimentado com as crianças, inclusive os síndicos do Olindo de Luca fazia reunião semanalmente, mensalmente, e era reunido tudo ali. E era um local que à noite tinha esporte de adultos, durante o dia, de manhã, à tarde, professores dando reforço para os alunos. E, assim, o que eu queria dizer é que eu fiquei muito triste e eu tenho esperança, vereador Vaguinho, que em breve nós tenhamos aquilo reformado, porque é uma região populosa. Só ali no Olindo de Lucas são 1.200 apartamentos, são muitas crianças, muitos adultos, muitas mulheres que às vezes querem fazer uma aula de zumba à tarde. Então, ele estando reformado, dá para voltar às atividades que tanto é necessário para a população daquele local. Então, vamos torcer para que essa reforma seja feita naquela região. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja? Gostaria, senhor presidente. Vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que aqui se encontram no plenário, todos que nos ouvem pelos meios de comunicação, parabenizo a vereadora Constância pelo requerimento, a fala do Vaguinho quanto da Lu foram perfeitas, e também da Constância. Estava conversando com o prefeito no bairro, lá com o secretário Zanon, e tem uma lei de minha autoria lá, que ela permite fazer parcerias com empresas, né, com algumas empresas, e ele disse que está moldando ela, estudando ela, para ver se consegue agariar recursos para colocar no centro comunitário, porque a lei ela só se refere a centro comunitário. Então, Vaguinho, acho que é importante essa lei, se o poder público, como nós também, correr atrás também, né, de empresas para que ajudem. Até porque lá no centro comunitário do Vila Pisa, eu estive lá com o secretário, estive com os padres anteriores, e esse também esteve presente lá. E aquele ali do Vila Pisa já vai ser reformado, já está no cronograma, só esperando agariar a verba, porque agora o município está sem verba para fazer e futuramente provável vai ser feito do Vila Pisa. Até veio a resposta no requerimento que fiz e assim também o Poder Público já anunciou que vai fazer. Então, fica uma opção aqui ao Executivo para que aproveite esta lei, né, essa opção,
para que seja reformado o centro comunitário lá do Jardim Glória. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo, apenas para contribuir, fico triste pelo centro comunitário, Vaguinho, mas até fico pensativo que nós só temos, de todas as falas, conseguimos citar um centro comunitário com problema. Não é? Eu entendo que nós devemos sim apontar o dedo e tentar fazer que tudo funcione. E é importante aquele centro comunitário, 1.200 famílias, vereador Lu. Mas não podemos deixar de citar que foi reformado há pouco tempo o centro comunitário aqui da frente do Jardim Piratininga, onde mais de 800 crianças participam do chamamento. E ele é aberto de sábado e domingo para a população. Infelizmente, alguns desavisados invadiram lá e fizeram bagunça, mas nós temos aí banheiro adaptado. Não podemos esquecer que foi que acabou de inaugurar lá o Santa Eulália, ginásio de esportes, Jardim Santo André. E eu tenho visitado os bairros e tenho visitado mesmo e tenho visto a transformação desses locais que a população usa, vereador. Vereador Zé. Ouro Verde foi reformado, e eu fui na inauguração. A quadra, mais 4 quadras entregues, coberta, com adaptado para cadeirante, que parece, mas é uma obrigação, mas nós não tínhamos isso, nós estamos fazendo uma renovação. Jardim Esmeralda, Parque Hipólito, vereador Vaguinho. Piscina Municipal Alberto Savoy, mais de 1.600 pessoas por semana fazem parte da academia. Eu acho que a nossa cidade tem que ser apresentada às pessoas, principalmente para as pessoas que querem investir aqui, com dificuldade, viu, vereador Vaguinho? De um centro comunitário que está com dificuldade, mas mostrar que está sendo feito, que a cidade tem feito investimento no esporte, já que o esporte, vereador Farid, o senhor sabe bem disso, está na cultura, são as secretarias que menos verba tem. Você sabe disso, que quando tem que diminuir alguma coisa, vai direto no esporte e na cultura. Então, nós tivemos aqui semana passada a presença de uma comitiva chinesa que está com a intenção de montar uma empresa aqui, e eles estão escolhendo Limeira pela qualidade de vida, pela transparência na segurança, em 8º lugar no Brasil ou no estado, eu não me lembro, segurança, pelos hospitais que tem, pela saúde boa que tem, pela parte de lazer boa que tem. Olha só, eles estão escolhendo a cidade por isso. Então, quando eu ouço o vereador Dr. Rafael falar sobre outros países, doutor, e eu sei que o comprometimento é maior, e quando a gente tem a oportunidade de visitar, a gente passa na faixa, a gente não joga um papelzinho, não quebra nada, fica na fila certinha do ônibus, não é? Fica em pé no ônibus também, segurando. Só quando chega na nossa cidade, parece que tudo está errado. Então nós temos que mostrar na nossa cidade as coisas boas também. Eu tenho certeza que precisa ser corrigido esse ginásio de esporte e com rapidez. E faz parte da nossa também vontade e do nosso jeito de ir atrás de verbas, vereador. Porque, de novo, eu vi o vereador Nilton buscando verba, o vereador Dr. Rafael, o vereador Marcos, Helder, Toninho, Farid, Lu, Mir, Jorge, Carolina, Vaguinho, Constância. Nós temos que buscar verba. Porque nós tivemos que arrumar voto para deputados do partido. Quem sabe uma verba para ajudar, dar uma rapidez nesse centro comunitário. Esse requerimento será encaminhado ao Executivo. A sessão está suspensa por 30 segundos. Então está reaberta. Passaremos agora a leitura do relatório da CPI do transporte. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorge de Freitas. Por se tratar de matéria extremamente extensa e de natureza bastante técnica,
e também as conclusões finais, provavelmente são 10 páginas, solicito, com a anuência dos líderes, que seja feita a leitura somente das conclusões finais deste relatório. A solicitação do vereador Jorge de Freitas, eu vou pedir a apreciação dos líderes da casa, para que a gente possa fazer esse pedido para que nós leiamos somente as conclusões da CPI. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. É a lua, doutor Rafael? Vereador Estevão Nogueira. Sim, presidente. Vereador Zé D'Amix. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, passaremos a leitura do relatório final da CPI do transporte, onde que vai ser lido pelo relator, vereador Zé D'Amix, apenas das conclusões. Ao relator da CPI, vereador Zé D'Amix. Conclusões. Nesta fase conclusiva, respondemos a cada um dos 6 itens apresentados no requerimento de instalação da presente CPI, descrevendo cada item colacionado para apuração, seguida a respectiva manifestação conclusiva, a saber: 1. A não abertura de procedimento administrativo nos termos das leis 8.666/93, 8.987/95, para a nova contratação de empresa prestadora de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no município através de licitação em substituição à empresa Viação Limerense Limitada. O parecer jurídico de outubro de 2016, volume 1, folha 150, ainda na gestão de Paulo Radich, orientou o Executivo pelo indeferimento da prorrogação do contrato com a Viação Limerense Limitada, em razão da situação fiscal irregular. Parênteses, relatório das dívidas municipais, volume 19, folhas 3.661 a 3.663, fecha parênteses. O atual secretário municipal de Assuntos Jurídicos, doutor Daniel de Campos, notificou a Aviação Limerense Limitada sobre o indeferimento em 6/1/2017. Parênteses, volume 1, folha 151, fecha parênteses. Importante destacar as palavras do Dr. Rivanildo Pereira Diniz, secretário municipal de Assuntos Jurídicos da Prefeitura da Gestão Paulo Radich, em sua oitiva acerca do relacionamento da Aviação Limerense com o Executivo. Chegou um momento de exaustão da relação pelo constante descumprimento pela empresa dos mais básicos requisitos. A empresa se tornou refém das suas próprias limitações. A prefeitura, o município, se tornou refém de uma empresa que não conseguia tirar, só que aquilo precisava chegar a um fim. Constata-se tal situação na verificação da grande quantidade de multas aplicadas à empresa. Abre parênteses, volume 21, folhas 4.108 a 4.195. Essa decisão foi reconhecida como acertada pelo perito Sérgio Ramos Santana, que em sua perícia destacou: também se observa que se confirma o entendimento proferido pelo Departamento Jurídico sobre a alegação de não cumprimento do requisito do parágrafo 3º do artigo 195 da Carta Magna, estando, salvo melhor juízo, a municipalidade amparada em sua decisão. Abre parênteses, volume 24, folha 6.720, fecha parênteses. Destarte, laudo pericial citado reforçou a situação financeira precária que a Aviação Limerense possuía no ato da intervenção, além dos débitos trabalhistas federais e municipais existentes. Volume 24, folha 6.717 a 6.799 e volume 25, folha 6.802 a 6.858. A Comissão Especial de Estudos e Projetos de Transporte Coletivo, criado pelo Decreto 1, de 2 de janeiro de 2017, relata: para a realização de uma nova licitação em cumprimento da Lei de número 12.587/2012, mistério-se faz que o município crie o Plano de Mobilidade Urbana, o qual será instrumento base a nortear o sistema de mobilidade municipal e que deverá estar perfeitamente integrado ao Plano Diretor e Metas de Crescimento e Desenvolvimento, volume 27, volume 22, folha 4.231.
A lei federal retrocitada, Lei de Mobilidade Urbana, no parágrafo 4 do artigo 24, obriga os municípios a elaborarem seu plano de mobilidade urbana até o prazo máximo de 7 anos, medida necessária antes do novo processo licitatório, sendo elemento fundamental para a nova concessão, considerando que o plano de mobilidade urbana deve trazer alterações significativas no sistema, até porque não há registro de um plano desta monta na cidade, como, por exemplo, a definição se o pagamento às empresas se dará por quilômetro rodado ou por passageiro transportado, a quem caberá o sistema de cobrança, ao executivo ou à concessionária, a unificação dos 2 lotes de serviços, entre outros pontos. Dessa forma, não faria sentido a realização de uma nova licitação com a consequente assinatura de um contrato anteriormente à realização do plano de mobilidade, que certamente trará alterações significativas ao sistema de transporte público da cidade, até porque eventuais alterações no curso do contrato poderiam resultar em quebra de contrato por parte da empresa vencedora da licitação. Portanto, não se concluiu pela configuração de irregularidades praticadas pela municipalidade, que aguarda término do plano de mobilidade urbana para encaminhar projeto de lei e nortear o sistema de acordo com as constatações e premissas apuradas no plano de mobilidade, para abrir nova licitação para a concessão do serviço de transporte público urbano em Limeira. 2. A intervenção na aviação limeirense limitada, decretada pelo município de Limeira, através do Decreto Municipal 140/2017, que dispõe sobre a intervenção na execução do contrato de concessão do serviço de transporte coletivo urbano prestado pela Aviação Limeirense Limitada, escrita no CNPJ sob o número 51.472.421/0001-56, referente ao lote 1, contrato número 81/2019, de 70%, e sua prorrogação, e ao lote 2, termo de contrato emergencial 14/2017, de 30%. A decisão de decretar a intervenção no serviço de transporte público urbano de Limeira, de acordo com as informações auferidas por essa relatoria, foi motivada pelo risco iminente de colapso do sistema de transporte público. Tal risco se justificou pela greve dos funcionários da empresa Aviação Limeirense Limitada, conforme o documento do Sinditru, volumes 2, folhas 307 e 308, e pelo fato da empresa ter se negado a liberar os dados do sistema de bilhetagem eletrônica, volume 22, folha 4.308. Esta negativa, inclusive, o Executivo a solicitar tal liberação mediante ação judicial, processo judicial 100/3918-15, 217.8.26.0320, uma vez que tal fato colocava em risco a concessão do serviço público e sua manutenção. Das análises dos autos, concluiu que a intervenção está amparada tanto pela Lei Federal 8.987/95, quanto pelo contrato de concessão para a exploração do serviço de transporte público firmado junto à empresa Aviação Limeirense em sua cláusula 9ª, volume 1, folhas 137 e 138. Tal fato é corroborado pela decisão do meritíssimo juiz de direito, Dr. Flávio Dassi Viana, da Vara da Fazenda Pública, volume 2, folhas 310 e 311, que relata: em relação ao risco de paralisação do serviço, observe que o senhor prefeito municipal, embora não tivesse iniciado novo procedimento licitatório em tempo oportuno, registra-se nesse ponto que houve mudança de governo nesse ano, determinou a intervenção nas atividades da autora, nos termos do decreto 140, de 14 de abril de 2017, folha 238, a fim de garantir a sua manutenção, providência essa expressamente prevista no contrato, conforme cláusula 9ª, folha 76/70. A intervenção foi questionada judicialmente, processo judicial 140.41-13/2017.8.26.0320, tendo o Ministério Público do Estado de São Paulo solicitado intervir no processo como fiscal, volume 23, folha 4.495,
496, sendo que os pedidos liminares pelos sócios contratuais da empresa Aviação Limerense Limitada foram negados por 2 vezes e essas decisões foram mantidas pelo Tribunal de Justiça de nosso Estado. Ressalte-se que essas decisões ocorreram após a prorrogação da intervenção. Nos pedidos de prorrogações feitos pelo interventor Renato Carlos Pavanelli, dirigidos à Prefeitura Municipal, nota-se em seu relatório que outras situações que ainda não são possíveis resolver de imediato são as questões laborais, quer do passivo trabalhista deixado pela RAP Sudeste e assumido pela Aviação Limerense e da própria Aviação Limerense, o que se dá justificativa para o movimento sindical, volume 24, folhas 4731, 4733. É importante ressaltar que esse objeto é alvo de ações judiciais em trâmite, conforme evidenciado acima, e diante disso essa comissão não encontrou nenhuma informação nova que possa corroborar. Portanto, após a leitura dos autos, bem como dos trabalhos dessa comissão, essa relatoria não constatou irregularidades praticadas pela municipalidade com a relação à intervenção, sobretudo pelo fato de a situação encontrar-se judicializada. 3. A contratação emergencial, mesmo após prorrogação contratual com a empresa legalmente habilitada para o serviço, o que enseja ofensa ao princípio da vantajosidade na contratação da empresa JTP Transporte, Serviço de Gerenciamento e Recursos Humanos Limitada para a prestação do serviço de transporte coletivo urbano e passageiros, dentre outras ofensas a princípio da administração pública, a ser apurados e posterior rescisão unilateral pela administração pública sem execução do serviço. No início de 2017, após o indeferimento da prorrogação do contrato da Aviação Limerense Limitada, já relatado anteriormente, culminando com a contratação da empresa JTP Transporte, Serviço de Gerenciamento e Recursos Humanos. Após análise, constata-se que o procedimento da contratação emergencial seguiu os trâmites legais, conforme o processo administrativo número 14.349/2017, volume 28, folhas 5.524 a 5.599 e volume 29, folhas 5.602 a 5.698. Devido à decisão de decretar a intervenção mencionada anteriormente, um dia após a assinatura do contrato emergencial, tornou-se impossível a execução do contrato emergencial. O parecer da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, anexado aos autos dessa CPI, discorre assim sobre a questão. É certo que a empresa JTP não realizou qualquer serviço, posto que a ordem de serviço não foi dada. Nenhum veículo foi efetivamente deslocado a Limeira e colocado em operação para execução do serviço. Não houve dispêndio de recursos humanos ou materiais pela empresa contratada, ou seja, não produziu efeito concreto o contrato, volume 41, folha 8.120. No final de 2018, a Prefeitura rescindiu o contrato emergencial em razão da perda da motivação ensejadora de sua existência, por conta do decreto de intervenção, e a empresa judicializou a questão alegando prejuízo com o contrato não executado. Processo judicial 199.95.69/2019.8.26.0320. Embora o processo judicial esteja em sua fase inicial, chama a atenção o fato da empresa requerer ressarcimento do aluguel e despesa de IPTU, energia elétrica e água, com imóvel locado durante o período da vigência do contrato, sendo que nesse período houve no imóvel consumo de energia e água, com grande variação ao longo dos meses, o que demonstra que foram utilizados para outros fins. Volume 41, folhas 8.003 e 8.004. O Ministério Público instaurou procedimento para apurar eventuais irregularidades quanto à postura da municipalidade, quanto à contratação emergencial da JTP, e vem sendo instruída referente aos procedimentos adotados. Relativamente à ação judicial em trâmite, conforme citado acima, essa comissão não encontrou nenhuma informação nova ou relevante que possa robustecer ainda mais aquela demanda.
Portanto, não é possível constatar que houve irregularidades praticadas pela municipalidade, estando atualmente com a situação judicializada. 4. A destinação orçamentária sem parâmetros legais do subsídio financeiro para o transporte coletivo, instituído pela Lei 5.136/2013, para atos, procedimentos e manutenções que se fizerem necessários durante o período que perdurar a intervenção e os repassos e subsídios antecedentes a esse ato em afronta aos termos da lei supramencionada, podendo incorrer nas hipóteses previstas na Lei 8.429/92 e do Decreto-Lei 201/67. A aprovação pela Câmara Municipal do projeto de lei número 112/2017, que resultou na Lei 5.843/2017, autorizou a municipalidade a efetuar a destinação orçamentária do subsídio financeiro para procedimentos que se fizerem necessários para a manutenção dos atos de intervenção, conforme expressa-se o artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a destinação orçamentária do subsídio financeiro para o transporte coletivo urbano, instituído pela Lei Municipal 5.136, de 23 de julho de 2013, para os atos, procedimentos e manutenções que se fizerem necessárias, objeto da intervenção na execução do contrato de concessão do serviço de transporte coletivo urbano prestado pela Aviação Limeirense, nos termos do Decreto 140, de 14 de abril de 2017. Tal situação teve como único objetivo a continuidade da prestação dos serviços de transporte público. Utilizando-se da lei para proceder aos pagamentos, a municipalidade separou os valores pagos além do que seria o equivalente ao subsídio, lançando-o como verbas complementares, para que seja possível, após o término da intervenção, a cobrança judicial dos valores da empresa. Tal assunto foi tratado na oitiva do secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Daniel de Campos, no qual o secretário citou um potencial de débito do município para com a empresa Aviação Limeirense Limitada na ordem de 22 milhões em uma ação judicial e relata. Por isso, dessa forma que nós fazemos entre o pagamento do que seria equivalente ao subsídio e deveria ser direto da empresa em tese, do que aquilo que estamos portando a mais que isto, devidamente autorizado. Possamos depois, diante desse potencial de risco na ordem de 22 milhões, pleitear, quando isso estiver constituído, pleitear a compensação entre crédito e débito, o que já foi feito no passado. A lei autorizativa da rúbrica orçamentária permitiu o uso do valor necessário a manter o transporte coletivo, independente de nomenclaturas internas, onde, conforme explicado pelo secretário de Assuntos Jurídicos e constante nos processos administrativos que liberaram cada valor de modo isolado, foram usadas duas terminologias para fazer distinção do que seria em tese adquirido da empresa equivalente ao subsídio e aquele que foi colocado além do que seria em tese garantido pelas leis cujos efeitos foram sobrestados durante o período de intervenção, sendo a verba orçamentária alocada para manter esta, para que pudesse destacar e evidenciar os valores colocados, a fim de também evidenciar o direito em tese do ressarcimento pelo município de tais valores, ou seja, trata-se de uma conduta operacional dentro dos registros dos processos administrativos e da contabilidade pública a fim de respaldar no futuro direito à compensação. Tais atos não configuram desrespeito à legislação e à autorização legislativa dada. Com relação à análise dos repasses, após analisados os documentos constantes dos autos, verificou que os valores pagos estão em conformidade com os parâmetros legais, não havendo irregularidades praticadas pela municipalidade. 5. A utilização de imóvel particular para estacionamento de ônibus da frota do transporte coletivo, sem a realização de procedimento administrativo ou contrato de locação. Esta situação foi levada ao Ministério Público através de denúncia do vereador Marcelo Rossi, tendo sido arquivada, inclusive pelo Conselho Superior do Ministério Público, processo MP número 14.0322.0000.563/2019-1, cabendo destacar parte da manifestação do conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti, que assim relatou:
diligências investigativas realizadas que não colheram indicativos da prática de ato de improbidade administrativa, até que veículos referidos que foram locados pela aviação limerense da empresa proprietária dos ônibus Princesa Tecelã, informe de existência de ação de busca e apreensão dos ônibus proposto pela Caixa Econômica Federal, inexistência de prejuízo à aviação limerense e ao erário municipal, manutenção da promoção do arquivamento, volume 35, folha 6.828. Em que pese o município ter decretado a intervenção na aviação limerense limitada, a empresa continuou sendo de natureza privada, não cabendo ao poder público realizar contrato de locação. Portanto, não foram constatadas irregularidades praticadas pela municipalidade. 6. Falta de conservação, manutenção, fiscalização e segurança no terminal urbano e abrigos para passageiros, notadamente sobre o acidente ocasionado pela queda de um abrigo sobre 8 usuários do transporte coletivo na rua Otávio Ribeiro, no Jardim Santa Amália, no dia 29 de janeiro de 2019. O Executivo solicitou à Aviação Limerense Limitada providências quanto ao citado abrigo, volume 1, folha 59, tendo ocorrido a solução do problema na sequência, inclusive sendo detectado indícios de vandalismo, volume 1, folha 60. Quanto à falta de conservação e manutenção, a CPI não encontrou indícios de irregularidades, tendo as reclamações do canal de atendimento 156 sido menores nos anos 2017 e 2018, comparativamente aos anos 2015 e 2016. Destaca-se ainda que, estando a empresa sob intervenção pública, os recursos devem ser utilizados primariamente para se manter a operação em favor do munícipe, para que não fique sem o transporte público. Conforme feita a documentação juntada aos autos e do próprio laudo pericial já reverenciado, está evidente que o endividamento da empresa causa limitações. Mesmo diante das limitações financeiras da empresa, é certo que o número de queixas dos munícipes foi menor, evidenciando a melhora no atendimento. Portanto, não é possível constatar que houve irregularidades praticadas pela municipalidade. Recomendações à Prefeitura Municipal que os próximos passos necessários para a nova licitação sejam tomados com a maior celeridade possível, que se desenvolva novas ferramentas e processos para aprimorar a fiscalização dos contratos de concessão e o monitoramento dos serviços prestados, que o município requeira a aviação limerense administrativa ou judicialmente, se necessário, a restituição com juros e correção monetária dos valores pagos lançados como verba complementar, e isso imediatamente ao término da intervenção do transporte público, que cobra os danos ao erário público causados pela situação caótica que culminou na intervenção. Aos vereadores da Câmara Municipal de Limeira, que aprovem o projeto de lei número 226/2019, em trâmite na Câmara Municipal de autoria do vereador Rafael Luiz Pavarino de Camargo, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação compulsória anual de balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico das empresas que tenham contrato administrativo superior a 2 anos com os órgãos públicos municipais. Esse projeto é um contributo à administração pública que poderá acompanhar a saúde financeira das empresas que possuem contratos longos de fornecimento de bens ou serviços, podendo alertar a empresa a tomar medidas antecipadamente, especialmente se vislumbrar uma possível quebra da empresa que poderia levar ao descumprimento do contrato firmado. Encaminhamento final. Esse relatório, após aprovado pela comissão de inquérito, passa a ser relatório final, devendo ser remetido às seguintes autoridades: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a presidência dessa entidade, ao Ministério Público e ao chefe do Poder Executivo Municipal. Esse é o relatório final da CPI que submeto à apreciação dessa comissão, esperando que receba a aprovação dos nobres edis. Plenário da Câmara Municipal de Limeira, a Comissão Parlamentar de Inquérito, em 21 de novembro de 2019. Assino José Roberto Bernardo, relator, Dr. Rafael Camargo e vereador Helder do Táxi.
Feita a leitura do relatório da CPI, essa presidência determina os encaminhamentos e o jurídico tomará as providências de enviar aos locais necessários. Lembrando que esse relatório foi o aprovado no dia da leitura. Voltaremos agora sim para a leitura dos requerimentos. Requerimento 633/19 requer informações ao Poder Executivo sobre o número de cargos e salários dos servidores comissionados da Prefeitura. Autoria, vereador Marcelo Rossi. O requerimento 633/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 634/19 requer informações ao Poder Executivo sobre a multa aplicada à BRK Ambiental Limeira S.A. por conta do vazamento de esgoto em Parque Ecológico do Jardim Aeroporto. Autoria, vereador Vaguinho da Santa Luzia. O requerimento 634/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, presidente. Para discutir o requerimento, vereador Vaguinho da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, parece que não se passa uma sessão sem que esta Câmara traga ao plenário o assunto, o nome da concessionária BRK Ambiental. Eu faço esse requerimento para poder entender como é efetuado a questão das multas no município, principalmente nessa questão da concessionária. Em Tocantins, vereador Jorge, a concessionária foi multada por a bagatela de 1,5 milhão por vazamento de esgoto da estação de tratamento. Aqui em Limeira, nós tivemos o vazamento de esgoto ali no Parque Ecológico do Jardim do Lago, e a empresa foi multada num valor de R$ 92.855, porque matou alguns peixinhos ali. E recentemente nós vimos uma matéria da Gazeta de Limeira, vereador Lobogo, que alguns munícipes foram multados também por estar ali no Parque Ecológico pescando para o consumo próprio. Esses munícipes, foram 4 munícipes, pelo que consta a matéria da Gazeta, foram multados no valor de R$ 6.000 cada um. R$ 6.000. Se eu dividir por 4, são R$ 24.000 por 11 peixes. Se eu dividir por 11 peixes, são R$ 2.181,82 cada peixe. Se eu fizer a mesma conta a qual a concessionária foi multada, vereador Wagner Barbosa, que é da Comissão do Meio Ambiente, R$ 92.855, que na época foi constatado mais ou menos 100 peixinhos, R$ 928,55. Eu quero entender por que dessa tamanha diferença. Se para 4 munícipes que estavam pescando para consumo, cada peixe saiu ali por média de 2.200, para a BRK saiu apenas por 928. A BRK, no anúncio, era 100 peixes. Esses munícipes foram 11 peixes que eles estavam ali pescando. Então eu faço esse requerimento, senhor presidente, para poder entender, porque eu não tenho essa informação, de qual é a forma que se faz o cálculo de multas ambientais, tanto para a concessionária, que polui com esgoto aquela lagoa, como para o munícipe que estava ali pescando para consumo próprio, que não dá para poder entender a tamanha diferença de um R$ 2.200 e para outro que tem recurso para pagar, que tem dinheiro em caixa para pagar, 928. E também o valor que foi aplicado na época, quando houve o vazamento, de apenas R$ 92.000, sendo que em Tocantins ela foi multada com R$ 1,5
Então, faço esse requerimento para poder entender qual que é o cálculo que a Prefeitura faz para poder aplicar essas multas, tanto à concessionária e quanto ao munícipe, que me parece aí ver uma diferença extraordinária. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria. Vereadora Constância Félix. Muito bom esse requerimento, essa resposta que o senhor obteve, senhor vereador. A respeito desse requerimento, eu estive olhando, e essa colocação que o senhor fez, realmente, que critérios são esses, né? Mas vamos lá. Vaguinho, eu não acreditei quando eu vi essa multa que a Prefeitura cobrou dos 4 munícipes. Se eu não me engano, eles foram até presos, se eu não me engano. Eu acho que eu vi algum comentário aqui, não tenho certeza, que estavam pescando lá no Parque Ecológico. Eu não estou aqui defendendo os munícipes, tá? Porque eu nem sei quem são, mas nós estamos aqui falando de R$6.000 para cada munícipe por ter pego lá um peixe para consumo próprio. Enquanto a multa para a BRK, quando deixou cair o esgoto, que matou 100 peixinhos, não, pelo amor de Deus, 100 peixinhos não, só eu vi 20. Se alguém quiser, eu trago as fotos que eu tirei lá. Só eu fui lá, levantei e tirei os peixes, 20 peixes. Por favor, 100 peixinhos não. Nós temos que acreditar nas pessoas. Veio aqui um morador, o seu João, usou a tribuna, falou para todo mundo aqui que foram baldes e baldes de peixe. Foram baldes e baldes. O seu João, que é um voluntário lá no Parque Ecológico, inclusive, ele trata dos animais lá, ele veio aqui falando, não sei se vocês lembram disso, que trata dos animais. Aquele senhor, ele disse que foi muito peixe mesmo, e ele viu os peixes. Então, não vamos falar em 100 peixinhos, porque não é 100 peixinhos, certo? São muitos os peixes. A administração pública trata com rigor e cobra o absurdo, enquanto a BRK continua com os privilégios. Recebi, para vocês saberem, vocês pensam que acalmou o assunto? Não acalmou não, recebi uma denúncia hoje, que está de novo, inclusive eu vou lá amanhã, está com vazamento de esgoto, de novo. A BRK foi acionada semana passada, foi lá e disse que não é problema dela, não é problema dela. Segundo o munícipe, o pelotão ambiental também foi acionado e a prefeitura até agora não se manifestou. Daqui a pouco vai morrer mais 100 peixinhos, que não vai ser 100 peixinhos, vão ser mais de 1.000, 2.000 peixes. E é responsabilidade muito grande da administração quando se fala nesse assunto. Enquanto isso, o munícipe que pegou 11 peixinhos para se alimentar vai pagar R$24.000, enquanto a BRK paga 98.550. Gente, o que é isso? Que lei é essa? Vamos parar com essa brincadeira. Só mais um segundinho, senhor presidente. Se fosse feito o cálculo, como o munícipe veio aqui falando de 1.000 peixes, ao valor que seria de 545 vezes, que é cada peixe que custou para o munícipe, a R$1.000, seriam R$545.000, se fosse 1.000 peixes. Mas tem munícipe lá que diz que foi tirado de baldada. Então não vem aqui falando que é 100 peixe, que não é 100 peixe. E a gente fica indignado. Então temos de novo aí outro problemão aí, vai morrer mais peixe essa semana. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço que o senhor me deu. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 635/19 requer informações ao Poder Executivo sobre a troca de transformador na rua Moisés Caram, no Jardim Boa Esperança. Autoria, vereadora Lubogo. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Quero discutir. Vereadora Lubogo. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente e todos os ouvintes. Na semana passada, nós já tivemos uma discussão aqui sobre a falta de energia na cidade. Acho que foi um requerimento, se eu não me... deve ser do Vaguinho, mas houve a discussão.
E esse requerimento eu fiz, senhor presidente, que lá no meu bairro, no último dia 30, nós ficamos 5 horas sem energia. E toda vez que acontece, é no mesmo local. É um transformador, e o motivo desse requerimento é quanto à minha preocupação de segurança de todos os moradores, porque cai muita faísca para o chão. E, inclusive, o fio, ele escapa, cai no chão. A última vez que vieram trocar, eu fui lá e perguntei, a pessoa me disse, olha, esse transformador ele precisa ser trocado, só que toda vez que a gente vem aqui, a gente só mexe na peça, só troca uma pecinha. Então, ele precisa ser trocado inteiro. E eu estou ali, sou moradora ali do bairro há mais de 30 anos e é o mesmo transformador. Então, esse requerimento eu fiz porque eu fico muito preocupada com a questão da segurança dos moradores. Eu sei que na semana passada esteve o pessoal da Electro aqui, acho que foi na Comissão de Meio Ambiente, Wagner? Foi na Comissão de Meio Ambiente ou Direitos Humanos. Eu não pude estar presente, mas o meu assessor acompanhou a reunião, eu marquei tudo aqui certinho, mas eu gostaria que eles tivessem uma atenção, especialmente nesse transformador, por conta da segurança. Eu também mandei um e-mail já para o senhor Eduardo, na qual eu também quero agradecê-lo, porque toda vez que a gente liga para ele, ele é sempre muito atencioso, e eu estou aguardando a resposta, vou aguardar a resposta do requerimento e do e-mail que eu também enviei. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo discutir. Vereador Estevão Nogueira. Boa tarde, excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, público que nos acompanha. Quero parabenizar a vereadora Lu pelo requerimento. Dizer que na última quinta-feira, na reunião de Direitos Humanos e Direito do Consumidor, esteve aqui na casa o Eduardo Zornoff, gerente institucional da Eletro, da concessionária Eletro. Esteve também junto um gerente operacional da Eletro, diante de toda aquela problemática com relação às quedas, interrupções por toda a cidade. E viemos, na verdade, com o intuito de questioná-los e buscar entender o que está acontecendo em nossa cidade, e fomos surpreendidos, na verdade, com a vinda deles aqui, trazendo já um plano para que eles possam dar um atendimento melhor à população. Trouxe informações de investimentos que já foram feitos e de que irão fazer. Então, saímos satisfeitos da reunião. Acho que o Vaguinho, ele estava na reunião, depois ele pode falar um pouco. O vereador Farid também estava na reunião. E assim foi quase 2h30 de conversa. E, de fato, ele mostrando os problemas, reconhecendo os problemas que houveram, mas já trazendo soluções para essa casa, inclusive pedindo a nós que façamos, sejamos mais uma ponte de conversa junto à BRK, por toda aquela questão de falta de energia lá na BRK. Eu já estou entrando em outra seara, mas ele também sente alguma dificuldade na comunicação com a outra concessionária, pediu aos vereadores que possa fazer essa intermediação. Inclusive, eu quero já adiantar ao vereador Wagner Barbosa, presidente da Comissão de Meio Ambiente, essa questão, essa problemática junto à BRK. Mas com referência ao seu requerimento, que é sobre um transformador, ele disse que não só
os transformadores, mas como também toda a rede, ela já foi mapeada e verificada quais são os pontos críticos. Inclusive, ele abriu várias plantas para nós de toda a cidade e todos os pontos críticos já mapeados pela Eletro. Espero que esse transformador esteja dentro daquela lista. E para finalizar, presidente, ele se coloca à disposição de todos os vereadores, inclusive na própria comissão, eu pedi para que ligasse nos gabinetes e pudesse verificar quais os vereadores estavam aí para poder acompanhar, e eu lembro que o seu assessor esteve lá para acompanhar a reunião. Obrigado, presidente. Vereador Farid Zaini. Senhor presidente, nobres colegas, plateia presente, a respeito desse assunto, vereadora Luboga, é importante o requerimento e só completar, o vereador Estevão já mencionou essa reunião, né, que nós tivemos, que realmente foi muito proveitosa, com representantes da Eletro, e na oportunidade, naquela reunião, eu falei justamente sobre esse assunto da difícil equalização entre a questão da arborização tão absolutamente necessária e a manutenção da rede elétrica, né? Então, que é realmente uma questão difícil, e eu puxando a sardinha para minha brasa aqui, porque sou biólogo e eu sei da importância da arborização. Naquela reunião, vereador Estevão, nós falamos até do exemplo da cidade de Cuiabá, né, onde no centro da cidade de Cuiabá tem uma temperatura às vezes superior a 40 graus, porque não tem árvore nenhuma, e num bairro muito próximo do centro, que é inteiramente arborizado, há uma diferença de quase 20 graus chega a ser marcado na temperatura. Então, nós temos inúmeros exemplos dessa necessidade da arborização da cidade e também da preservação da rede elétrica para que não haja acidentes, nem fique a cidade sem energia, não é? E eu queria até aproveitar, eu fiz um requerimento, mas como provavelmente não vai ser lido nessa noite, sobre isso mesmo, sobre a divulgação para a população da importância, né, da arborização e do trabalho que é feito também da parte elétrica para evitar acidentes, evitar que falte energia, né, porque muitas vezes a pessoa não sabe e a árvore começa a ser tiranizada. Então não pode ser a árvore vilã dessa história. Então eu queria, até o meu requerimento, depois vou discutir, fala exatamente desse assunto. Daí eu queria aproveitar e dizer também que cumprimentar o secretário Paulo Trigo, né, que daqui a pouco ele estará na Exalc, convidado pela Exalc, né, em Piracicaba, ele e o Rogério Mesquita, justamente para dar uma aula para a equipe, uma aula para alunos de graduação de gestão ambiental, né? Ao mesmo tempo em que hoje ele recebeu também elogios lá de João Pessoa, no Congresso de Arborização Urbana, que está lá na Paraíba, em João Pessoa, né? Ele foi citado, mencionado, até o seu nome está no cartaz desse congresso, pelo exemplo do trabalho realizado aqui. Então, ao secretário Paulo Trigo, pelo seu conhecimento, pela sua competência, também já deixo os meus cumprimentos. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu só vou aproveitar e complementar, vereador Farid. A árvore, me parece que ela é igual um cachorrinho ou um gato, quando você faz aquisição, que é pequeno, mas um dia cresce, não é? E as plantações das árvores foram plantadas assim, sem, às vezes, nenhum jeito, quesito, e plantou qualquer modelo. A vereadora Constância conhece isso. E eu estou ali na São Cristóvão, me lembro quando plantou aquelas árvores, aquelas folhinhas bem pequenininhas, não é a pata de vaca, aquelas outras, e tem árvore até hoje lá, que você não consegue abraçar de tão grande, estragando a calçada. E geralmente, se você começar a notar, tem mais árvore do lado que tem, vou falar de novo, fio, do que onde não tem fio. E me parece que está sendo feito aí tudo através do nosso secretário Trigo, Paulo Trigo, a plantação de diversos, não vou falar modelo, que não é modelo, tipos de árvores, para que se uma fique doente, a outra não pegue a doença, para que não morra toda, porque é muita falta de árvore, mas eu também tenho notado, mas tudo isso vai ter uma consequência no futuro, elas vão crescer,
Então, quero crer que está sendo visto tudo isso porque o tamanho não ultrapasse tanto o fio, porque depois vem elétrico que vende energia, não sabe cortar árvore. E tem que fazer aquele corte em V, que torna perigoso, e isso faz com que os transformadores ou a energia caia a faca, né? Ou estoure os transformadores e a gente paga um preço caro, porque ficar sem energia, que não é mais costumeiro ninguém ter vela, no nosso tempo todo mundo tinha na casa lá vela, farolete, lamparina. Hoje não tem mais esse costume. Nem fósforo tem, né? Porque o fogão é tudo... Antigamente todo mundo tinha fósforo em casa. O que acontece? E hoje tudo se precisa de energia, né? Antigamente a pessoa ficava doente e era tudo natural. Hoje é tudo remédio que você guarda na geladeira. Insulina, um monte de coisa. E a energia faz uma falta. Lógico que a água eu acho que faz muito mais falta, mas a energia também. Então nada melhor do que chamar os responsáveis como chamaram. Eles vieram aqui. Logicamente nós temos que ficar na fiscalização, né? Tudo a gente tem que fiscalizar para que isso se resolva. Espero também, como disse o vereador, que esteja naquele mapa que eles trouxeram, esse transformador, né? E alguns outros mais. Esse requerimento será encaminhado ao Executivo. Próximo. Requerimento 636/19 requer informações ao Poder Executivo sobre a coleta de lixo eletrônico no município. Autoria, vereador Helder do Táxi. O requerimento 636/19 está em discussão. Para discutir o requerimento do vereador Helder do Táxi. Obrigado, senhor presidente. Esse requerimento, a pedido de muitos moradores do município de Limeira, que fazem essa coleta do lixo eletrônico, estão tendo bastante dificuldade. Então, esse requerimento, estamos pedindo para ver se faz a coleta, começa pelos condomínios, que os condomínios separam o lixo eletrônico e já tem pessoas que colhem esses lixos, esse reciclado, aqui em Limeira mesmo. Então tem muitas pessoas que às vezes vêm de fora também. Então esse requerimento está indicando, requerendo ao Executivo para que faça, né, essa separação desse lixo eletrônico e pessoas habilitadas aqui da cidade de Limeira mesmo possam tirar o proveito dessa situação e que esse lixo não seja misturado com os outros demais. É isso que eles pediram até para ver se o Executivo tem como fazer um projeto. Nós estivemos estudando junto com o Gabriel e outras pessoas, depois que sendo feito um projeto, também pode vir pessoas de fora e também tirar proveito desse lixo eletrônico daqui. Então, porque começar devagar recolhendo esses lixos pelos condomínios. Obrigado, viu, senhor presidente? Vereador Newton Santos. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns pelo requerimento e depois faço questão de me reunir com Vossa Excelência para mostrar o escopo de um projeto meu que está para ser apresentado e, caso precise de alteração, nós sentaremos e faremos em parceria para que esta problemática do lixo eletrônico tenha uma solução aqui na nossa cidade. Esse projeto que eu estou criando é uma semana de conscientização, de descarte do lixo eletrônico em local certo. Porém, nesta semana nós vamos buscar a instalação de um container enorme no centro da cidade, onde todos os munícipes que têm um computador velho, que tem um aparelho de som que não usa mais, que tem algo a se descartar e ela não sabe a maneira, durante esta semana ela vai poder vir e depositar este lixo eletrônico dentro desse container. Lá em São Bernardo do Campo, nós temos uma empresa que faz essa reciclagem e ela busca este lixo eletrônico já nesse container durante esta semana de conscientização. Então, eu estou entrando em contato, faço um convite a Vossa Excelência para que a gente trabalhe junto esse projeto, é muito bacana e durante uma semana toneladas e toneladas e toneladas de lixo eletrônico são retirados
das cidades de maneira adequada. Pois não. Obrigado pela parte, senhor vereador. Então, eu peço a Vossa Excelência que a gente convidamos, são 2 pessoas que hoje recolhem esse lixo eletrônico. Então, se eles têm muito medo, que está indo muito para fora. Então, assim, que antes de você lançar esse projeto, a gente chama eles, entendeu? Para que eles também saibam e para que eles também tirem o proveito desse projeto, Vossa Excelência. Com certeza será um prazer poder sentar à mesa com vocês e resolver esta problemática que não só a cidade de Limeira enfrenta, mas todos os municípios brasileiros e o mundo inteiro, não é? Visto que nós temos estudos que dizem que em 2050, se não tomarmos atitudes enérgicas agora, em 2050, nos mares, nós teremos mais plástico do que peixes. Isso é uma notícia terrível para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu apenas, de novo, gostaria de dar minha opinião. Eu acho que quem vende o lixo eletrônico deveria ser responsável também para coletar, vereador Farid. Porque se eu vou lá comprar uma televisão nova e a minha está queimada, estragada ou quebrou, quem está vendendo deveria ser responsável, porque ele sabe de onde compra. Ele deveria saber para onde mandar esses restos também. Logicamente que as pessoas se aproveitam de alguns componentes, fio, para vender cobre, mas como é a pilha? A pessoa fazia a receptação de pilha, tem que ter, quem vende deveria recolher remédio vencido, quem vende tem que ser o responsável, porque ele sabe de quem compra, deve saber para quem devolver isso daí. Agora fica a pessoa se vale em ganhar na venda e depois o problema fica para nós. Se fica para o município, nós fazemos parte do município, fica para a gente. Nós temos que depois pagar o preço de não saber onde pôr isso, ou contaminar o nosso solo e contaminar a nossa terra com coisas que nós não produzimos, apenas compramos para renovar, né? Que tem uma televisão nova, um modelo novo, dessa forma. Esse requerimento será encaminhado ao Executivo. 637. Requerimento número 637/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre a limpeza urbana. Helder Lúcio de Oliveira. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Gostaria, senhor presidente. Vereador Helder do Táxi. Obrigado, senhor presidente. Esse requerimento também, ele é voltado ao lixo. Estive reunido com o pessoal da Secretaria de Obras e aí eu estava perguntando a eles qual o gasto mensal, qual o gasto para recolher os lixos que o pessoal joga em área verde e praças públicas. Aí, aproximadamente, até fazer o levantamento, por isso que eu elaborei esse requerimento. Diz que é próximo de R$300 mil mensal. Aí, fazendo uma conta, presidente, ele falou assim, R$300 mil dá para revitalizar uma praça por mês. Quer dizer, se conscientizar o povo a não jogar o lixo, vai economizar R$300 mil por mês. Dá para você fazer uma revitalização em cada praça por mês. Durante o ano dá para fazer 12 praças. Então esse requerimento vem de encontro com essa situação. E também estive andando na zona rural, também dentro desse requerimento, sobre o acúmulo de lixo, tantas pessoas que descartam o lixo, né, nas áreas verdes e na beira dos nossos ribeirões, contaminando os rios, principalmente perto de pontes, o pessoal passa e joga, e quando vem a enxurrada, é levado todo esse material, todo esse lixo para dentro do ribeirão. Então esse requerimento é para essas duas situações aí e também para conscientização futura da população para que ajudar a não descartar o lixo em área verde. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém deseja discutir o requerimento? Vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, presente. Parabéns, vereador Helder, pelo requerimento. Essa questão de limpeza é muito importante. A gente tem recebido na zona rural muitas pessoas que reclamam. Você pode ver na estrada quantas viradas que você passa, tem uma área e lixo para tudo quanto é lado. Cachorro, corvo, pessoas que
que passam e reclamam desses locais. E precisa ser realmente feito um processo educacional, porque as pessoas que têm o lixo na sua casa, pegam o lixo, vai lá em qualquer lugar e joga o lixo na área rural, ou até mesmo num campo, uma área que é área verde, tanto alguns municípios. Inclusive, eu recebi uma denúncia de um morador de um bairro, que ele me mandou, ele foi conversar com a pessoa, parou com o carro, abriu o porta-mala e começou a jogar lixo na área verde. E ele foi conversar com a pessoa, ele falou, na frente da casa dele, a área verde enorme, e a pessoa foi jogando, ele foi lá e pediu, ó, não faça isso, aqui você está poluindo o bairro e que isso não se deve fazer. A pessoa nem se importou, brigou com ele, falou besteira, e ele teve que ir embora, ele tirou as fotos da pessoa, e a pessoa falou, não estou nem um pouco preocupado. E ele continuou descartando os lixos ali na área verde. Infelizmente, a gente se depara com pessoas que elas não estão preocupadas. E não é nem do bairro, por isso que vai lá e joga, porque se fosse na casa dela, ela não jogaria o lixo. Mas, infelizmente, as pessoas têm que passar por um processo educacional para que possa ser conscientizado que lixo tem que ter um local para jogar certo, e não em qualquer lugar, e que tem pessoas que vão padecer por lixos, sacos e outras coisas jogadas sem ter o seu lugar devido. Então, nós temos essa preocupação, isso vem preocupar o meio ambiente. Nós vamos discutir, inclusive, isso na Comissão de Meio Ambiente na próxima reunião. É um tema que nós vamos ver o que nós podemos fazer via as secretarias para que nós possamos fazer um trabalho educacional junto à comunidade, junto à população, para que isso possa diminuir esse relacionamento. E, consequentemente, a prefeitura, a secretaria vai gastar menos. Chegou a falar um valor de 300 mil que gasta por mês. Se a pessoa parar de jogar e cuidar do seu lixo, esse dinheiro será economizado para o município e principalmente para esse município. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo. Vereador Newton Santos. Nós estamos diante de uma situação em que nós somos cobrados. O poder público, ele é obrigado a dar o saneamento básico e fazer a limpeza urbana. Mas o maior problema que nós temos é a consciência ambiental. Eu tenho um estudo, senhores vereadores, que nos revela que cada pessoa, ela produz 700 gramas de lixo por dia. 700 gramas de lixo por dia. Mas, com a minha fala, eu não quero menosprezar ninguém, mas, às vezes, o entendimento da pessoa é que a obrigação dela é só colocar o saco de lixo lá na porta da casa dela. Mas a obrigação é dela ter a consciência da separação do lixo e de reaproveitar aquilo que é orgânico. Em uma horta no fundo da casa dela, em separar o lixo para que as usinas de reciclagem ela tenha como fazer o serviço adequado, porque o lixo que não está separado, ele entra na vala comum, ele vai lá para o aterro. E se você, amigo ouvinte, telespectador que está nos assistindo, não sabe, os aterros têm uma vida limitada. Ele tem uma vida útil limitada. Você só pode usar o aterro até um certo tempo. E depois ele necessita de liberações ambientais para poder voltar a funcionar. Ou então tem que mudar. Nós temos um aterro em Paulínia que recebe lixo de várias cidades da região.
Quando a cidade quer mandar o lixo para lá, ô, doutor Rafael, a cidade paga cerca de R$800 por tonelada de lixo. Agora imagine o senhor, se cada munícipe na cidade de Limeira produzir 700 gramas de lixo por dia e despejar no aterro, faz as contas de quantas toneladas de lixo nós estaremos descartando. Agora, a questão do descarte consciente é uma questão totalmente educacional e depende de campanhas da prefeitura e depende de ensinamento nas escolas e depende de nós, vereadores, não esquecermos de que essa é uma luta constante para que juntos possamos salvar o meio ambiente. Aliás, salvar não, manter o meio ambiente para as gerações futuras. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo executivo. Requerimento número 638/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre a construção de posto de saúde no bairro de Santa Eulália. Vereadora Lucinês Aparecida Bogo. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo executivo. Requerimento 639/2019. Requer informações ao Poder Executivo acerca do funcionamento, uso, movimentação, bem como as tramitações referentes ao Fundo Comicim, que é regulamentado pela Lei Ordinária 3.472, de 12 de setembro de 2002, no município de Limeira. Vereador Jorge de Freitas. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo executivo. Requerimento 640/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre os custos mensais do canil da Guarda Municipal, da Guarda Civil Municipal. Vereador Cleiton Aparecido da Silva. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não Eu havendo gostaria. Opa. Constância Félix com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente em exercício, nobre vereador, na verdade, eu aproveitei esse requerimento para dizer da competência dos guardas municipais de Limeira, além de atuarem na proteção dos bens, serviços e instalações do município, então, já há muito tempo atuando ostensivamente na proteção do cidadão, em conjunto com a Polícia Civil e Militar. Salvaguardam o interesse dos munícipes, exercendo a função de proteção preventiva e ostensiva, assegurando a segurança pública em todo o nosso município e nas cidades vizinhas. As atividades da segurança pública ampliam necessariamente em vigor físico e psíquico para a prática de detenção e encaminhamentos necessários, primando sempre pelo uso progressivo da força. Dessa forma, é certo que a Guarda Civil Municipal de Limeira desempenha função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social, patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalação no município. O requerimento do vereador vem, de uma certa forma, pedir para que se faça, no bairro dos Pires, que pode ser bem distante aqui da cidade, onde tem chácaras de recreio e é alvo de mal intencionados constantemente. Se porventura uma base de pelotão ambiental fosse alocada no bairro, seria um motivo para que a comunidade daquele local se sinta mais protegida, além de afastarem também as possibilidades de crimes ambientais. Então, eu falo, na verdade, usei o requerimento para elogiar o trabalho que a Guarda Municipal faz na nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo executivo. Requerimento 641/2019 requer informações ao Poder Executivo quanto à possibilidade de implantação de uma base da PAM, Pelotão Ambiental,
da GCML Guarda Civil Municipal de Limeira, no bairro dos Pires, Limeira SP. Vereador Antônio Franco de Moraes. Requerimento 641/19 está em discussão. O vereador deseja discutir o requerimento? Só um minutinho, senhor presidente. Eu acabei falando de um requerimento 640, na verdade é o 641, tá? Só corrigindo a minha fala, que não era 640, é o 641. Muito obrigada. Então, a vereadora, quando discutiu o requerimento, era o requerimento 641/19. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 641/19? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 642/19 requer informações ao Poder Executivo a respeito da iluminação na via Prefeito Jurandir Paixão dos Campos Freire. Autoria, vereador Anderson Pereira. O requerimento 642/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, eu gostaria somente de comentar esse requerimento, já que é uma via que eu passo todo dia. Está sendo feita uma duplicação lá e a gente não vê a hora, vereador Farid, não é? Porque muitas empresas estão instaladas naquele local. Temos lá um parque industrial muito bom. E o trabalho está sendo feito e eu vejo o pessoal da Eletrizante fazendo o trabalho. O problema são os acostamentos e a forma, vereador Mir, de fazer. É bastante difícil. Só quando você passa todo dia você vê a dificuldade, né? Porque esses dias parou de funcionar a internet porque mexeram no poste, tiraram o fio da internet. Então é um trabalho sério, mas que tem que ser feito, né? Lá, já que hoje o Horto Florestal é nosso e é um local muito bonito para você fazer visitação e mora muitas empresas lá. Eu acho que a iluminação é essencial em qualquer lugar. E com certeza também lá vai ser contemplado com a iluminação de LED. Vai ficar muito bom. O requerimento será encaminhado ao Executivo. 643. Existe matéria a ser lida, senhor presidente, prioridade. Ao primeiro secretário, a matéria a ser lida tem prioridade. Projeto de Lei 237/2019 dispõe sobre a introdução de texto explicativo nos carnês de IPTU sobre os direitos à isenção deste imposto nos casos previstos em lei e da outras providências. Autoria, vereador Toninho Franco. Às comissões. Voltamos agora aos requerimentos. Requerimento 643/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a inviolabilidade dos parquímetros instalados no município de Limeira. Autoria, vereador Anderson Pereira. O requerimento 643/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Nesse momento, eu vou suspender a sessão. Nós estamos aí com o secretário, doutor Daniel, que vai fazer uma explicação sobre um projeto que não está na pauta ainda. Ele vai para a pauta, mas ele quer fazer uma explicação antes para que nós possamos entender e cada vereador poder ter tempo de fazer um estudo, se quer fazer alguma melhoria, apresentação de emenda em cima do projeto. E o doutor Daniel de Campos está aí para fazer essa explicação. Eu vou suspender a sessão. São 2 projetos. Um da CEPROSOM e do IPML. Nós vamos suspender os trabalhos por 30 minutos. Mas, vereadores, para que a gente possa ir rápido lá, para poder aproveitar esses 30 minutos e voltar para continuar lendo os requerimentos ou as moções. Então, a sessão está suspensa por 30 minutos. Está reaberta. Zé, pede questão de ordem para mudar, então nós vamos votando já. Questão de ordem, senhor presidente. Tá bom. Questão de ordem, vereador Zé Aramis, a gente lê. Senhor presidente, faça um requerimento com a anuência dos líderes para que possamos inverter a pauta e passarmos às moções. Tem 38 moções a serem lidas. A solicitação do vereador Zé Aramis para inversão de pauta, para passarmos a leitura das moções, precisa da anuência dos líderes. Vereador Estevão Nogueira. Sim. Vereador Zé Aramis. Sim.
Vereadora Lubogo. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, passaremos a leitura das moções. Vai fazer o pedido para ler só a emenda? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé da Mix. Senhor presidente, nobres colegas, e também com a anuência dos líderes da leitura do número da emenda e do autor. A solicitação dos vereadores Zé da Mix pela anuência dos líderes. Vereador Estevão Nogueira. Sim. Vereadora Lubogo. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, vamos passar a leitura das moções, vamos ler somente o número, o autor e a emenda. Eu suspendo a sessão por 30 segundos para aquela pergunta costumeira. Está reaberta. A sessão está reaberta. Senhor presidente, há matéria de prioridade para ser lida. Ao primeiro secretário, a matéria para ser lida. Pode ler aqui a emenda aqui, né, presidente? Projeto de Lei 238, de 22 de novembro de 2019. Autoriza o Poder Executivo ao repasse do valor de R$300 mil à Companhia de Habitação Popular Bandeirantes, Coab Bandeirantes, para fins que especifica. Assinado o prefeito Mário Celso Botion. As comissões. Projeto de Lei 239, de 5 de novembro de 2019. Altera dispositivo da Lei 3.895, de 13 de abril, que autoriza o Poder Executivo a praticar todos os atos necessários à extinção da Empresa de Desenvolvimento de Limeira S.A., Endel, e da outras providências. Mário Celso Botion, prefeito municipal. As comissões. Projeto de Lei Complementar 33, de 22 de novembro de 2019. Altera dispositivo da Lei Complementar 813, de 20 de junho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes e normas para a regularização fundiária e parcelamento ilegal do solo localizados no município de Limeira. Assinado Mário Celso Botion, prefeito municipal. As comissões. Projeto de Lei Complementar 34, de 22 de novembro de 2019. Altera dispositivos da Lei Complementar 190, de 22 de dezembro de 1997, e suas alterações e da outras providências. Assinado o prefeito Mário Celso Botion. As comissões. Terminada por hora a matéria de prioridade. Então passaremos a leitura das moções, iniciado pelas moções de pesar. Moção de pesar 239 pelo falecimento. Perdão. Moção de pesar 339 pelo falecimento da senhora Cleonice Terezinha Mercúrio Quitério. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo. A moção de pesar 339 está em discussão. Para discutir a moção, vereador Dr. Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres colegas. Infelizmente, foi um final de semana, para mim, triste. Eu me deparei com a notícia, para quem não conhece, Cleonice Terezinha Mercúrio Quitério, 64 anos de idade, era casada com Luiz Eduardo Castro Quitério, mãe da Giovana, Juliana e Gabriela, avó dos netos Sofia, Henrico, Pietro e Augusto. A Cleo, como ela era conhecida, eu tive a oportunidade de ter sido aluno da professora Cleonice, uma professora extremamente dedicada na educação artística, não só em colégio particular, mas na rede do Estado, e era membro também da Academia de Letras. Esse ano, dia 12 de março, ela teve nesta casa recebendo homenagem na abertura da exposição Encantos da Natureza. A gente conversou bastante, ela já vinha enfrentando problema de saúde. E, para quem a conhece, uma mulher de extrema
uma índole, de um caráter único, e ela soube com maestria enfrentar uma doença terrível que é o câncer. Durante anos, perdeu o cabelo, mesmo assim, como mulher, foi um exemplo de superação diante da doença, essa doença terrível. Então não podia deixar aqui de dizer publicamente que é um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, um exemplo de profissional, um exemplo de ser humano. Da família Mercúrio, da floricultura, são pessoas queridas da terra, que sempre somaram com a cidade, Lu. Ela fez muito pelo colégio acadêmico, pelas escolas públicas aqui da nossa cidade, tinha um comprometimento com os alunos, com as pessoas, e infelizmente eu a vi aqui dia 12 de março esse ano, mas ela já, infelizmente, a doença chega um momento que não tem mais o que fazer nas mãos dos médicos, e aí a pessoa acaba sem saída e desencarnando. Então, não podia deixar de fazer essa homenagem a uma mulher da qual eu estimava muito, tinha um amor por ela, pela família dela. Um momento difícil da minha vida quando criança, ela sempre esteve ao meu lado. Me deu todo o suporte quando eu precisei. E é uma mulher de um coração, eu tenho certeza que as pessoas que a conheciam vão guardá-la, vão preencher esse vazio que fica com saudade, com carinho, com amor. Cleonice certamente está num lugar bem reservado no reino dos céus aí. Obrigado, presidente. A moção 339 vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Lembrando, conforme combinado com os vereadores, apenas o proponente vai discutir a moção devido ao tempo. Sei que outros vereadores gostariam de discutir. O vereador... Vou pedir para juntar a minha. Depois eu falar que presidente, parece que existem outras moções com o mesmo objeto. Será que pedir para juntá-la, a juntada das moções Sim, do vereador Farid? Isso. Após aprovada a moção, vereador, como vai ficar prejudicada a 340 a 341 do vereador Wagner, do vereador Farid, que é a mesma moção de pesar para a mesma pessoa, eles vão fazer a solicitação, nós vamos juntar. Então. Obrigado. Pode ser. A votação está... Vereador Toninho, o senhor vai votar? Dá para votar? Vai. Vereador Toninho, encerrou a votação. Vereador Toninho, foi encerrada a votação. Vota verbalmente, se quiser. Vota sim. Tá. Então, a moção foi aprovada por 15 votos favoráveis, 14 aqui no painel, mais o voto do vereador Toninho Franco. Questão de Agora ordem, sim, questão de ordem, vereador Wagner. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de solicitar, presidente, que também, eu sei que Limeira está enlutada pela morte da professora Cleonice, perde a educação de Limeira, perde uma amiga, perde uma irmã, uma pessoa fantástica da nossa cidade. Nós também fizemos uma moção de pesar, uma pessoa que nós estivemos aqui homenageando na Câmara Municipal no dia 12 de março, foi a última despedida, e nós gostaríamos que fosse juntado junto à moção do vereador Rafael, para que fosse encaminhada para a família nossos pesares a toda a família. Muito bem. Questão de ordem, vereador Farid Zain. Senhor presidente, nobres colegas, para estar presente, também faço o mesmo pedido, excelência. Cumprimento o doutor Rafael por ter protocolado essa moção, Wagner Barbosa e todos pela votação. Né? Todos já falaram dessa perda irreparável dessa pessoa maravilhosa que foi a tia Cleo, como ela era chamada, e membro da Academia Limeirense de Letras. Quero dizer, excelência, que eu vim hoje aqui com o bottom
da Academia Limeirense de Letras, para que isso signifique uma homenagem nossa, um reconhecimento ao exemplo de vida da professora Cleonice. Obrigado, Excelência, obrigado a todos. Muito bem. Então, aprovada a moção 339/19, ficou prejudicada as outras duas moções, 340 e 340, mas elas vão ser juntadas, conforme pedido dos vereadores e também do Dr. Rafael, a moção que foi aprovada 339/19. Nossas condolências da Câmara Municipal para toda a família. Moção... Não, é da Érica Tanque. Da Érica Tanque. Ah, não, peraí, desculpa. É da Érica Tanque. 285 agora. Da Érica Tanque. Érica, né? É da Érica. Hoje? Hoje não falou, não. Partimos para a moção. Próxima moção. Moção 285/2019, moção de aplauso à 5ª Mostra Pedagógica das Escolas do Programa Bolsa Creche. Autoria, vereadora Érica Tanque e outros vereadores. A moção 285/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo, vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. A moção 285/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima, vereador Jorge de Freitas. Moção 286/2019. Moção de aplausos à Afrofeira Limeira, que divulga, promove e fomenta os valores da cultura afro. Autoria, vereador Jorge de Freitas. A moção 286 está em discussão. Vai discutir, vereador? Para discutir a moção, vereador Jorge de Freitas. Somente pedir o voto favorável de todos os vereadores. A Afrofeira é um evento que já está no calendário cultural da nossa cidade. Mês de novembro é o mês da consciência negra. Diversas atividades estão enaltecendo, valorizando, reconhecendo e principalmente marcando presença esse mês como o mês da comunidade afro. O Brasil teve uma grande escravidão de 350 anos. Só teve 2 escravidões no mundo mais duradouras do que isso. A escravidão da China, que durou cerca de 1000 anos, e a escravidão dos hebreus, né, diante da terra prometida, bíblica inclusive, que durou cerca de 400 anos. O Brasil, com todo respeito à escravidão dos hebreus e da China, foi a mais cruel. A escravidão da China os escravos tinham dinheiro, tinham liberdade razoável, então era um pouco diferente. E Limeira teve cerca de 1.200 escravos. Quando Limeira tinha 500 brancos, tinha 900 escravos. Então, realmente, a Afrofeira vem resgatar esses valores, enaltecer e reverenciar a cultura afro da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Espero a complacência de todos os vereadores e votar favorável a essa moção. Obrigado. A moção 286 vai à votação. Ô, Anderson, vai votar? Vota. Vota. Está encerrada a votação. A moção 286 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção de aplauso, número 287/2019. Moção de aplauso ao profissional artista limeirense Yuri Malcom, vencedor do concurso Mister Negro Limeira 2018 e vencedor no concurso Mister Negro do Estado de São Paulo de 2019. Autoria, vereador Jorge de Freitas.
A moção 287/19 está em discussão. Rapidamente, senhor presidente, a moção, vereador Jorge Freitas. Pediu voto favorável novamente a todos. Yuri foi o vencedor em Limeira, foi o vencedor no estado de São Paulo e é um dos prováveis vencedores do brasileiro que acontecerá na cidade de Feira de Santana, na Bahia, agora no mês de dezembro. Então, realmente, é importante valorizar, enaltecer, né? Essa casa tem que realmente reconhecer aquelas pessoas que levam o nome de Limeira além de nossas fronteiras. Em razão disso, peço que todos os vereadores possam aprovar essa moção, porque está levando o nome de Limeira para todo o Brasil. A moção está em votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Ô, Márcio, você tem mais 1 minuto. E agora? Está encerrada a votação. A moção 287/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Wagner Barbosa. Presidente, eu tenho uma moção aqui, feita para a Liga Desportiva Limeirense, pela organização do Campeonato Amador e para os times. Amanhã nós teremos aqui nessa casa uma homenagem ao evento do Serino Dias, que é para poder fazer homenagem ao amador. Eu queria pedir, se pudesse pedir a inversão dessa moção e fosse votada agora, para que nós possamos entregar essa moção amanhã para a Liga Desportiva de Limeira. Que número que é? É a moção 316. O pedido do vereador Wagner Barbosa precisa da anuência dos líderes. A inversão de pauta para que leiamos a moção 316, haja visto que vamos entregar o prêmio amanhã. Vereador Toninho Franco. Sim. Vereadora Lubogo. Não. Vereador Newton Santos. Sim. Vereador Zadamix. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, passaremos então a apreciar a moção 316/19. Moção 316/19, moção de aplausos ao time campeão da primeira divisão, AFC Abílio Pedro, ao vice-campeão da primeira divisão, Associação Atlética Classe A, e ao campeão da segunda divisão, Nacional Futebol Clube, e ao vice-campeão da segunda divisão, Suíça, ao campeão da terceira divisão, Clube Atlético Limeirense, e ao vice-campeão da terceira divisão, Esporte Clubes Juventude, e também a Liga Desportiva Limeirense, pelos títulos e organização do Campeonato Amador de Limeira de 2019. Autoria, vereador Wagner Barbosa e outros vereadores. A moção 316/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo, vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. A moção 316/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora sim, partiremos para a leitura para a tribuna livre.